Abram comigo as vossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 12. Aleluia, aleluia. Aleluia. O cálice está servido. O pão está posto. E como já de hábito, eu lhe pergunto: quem lhe garante que essa não é a sua última ceia? Se você tivesse convicção, se você tivesse plena certeza de que essa é a tua última ceia, sabendo que Ele disse: eu não comerei mais, até que se cumpra no reino de meu Pai. O Rei está voltando. O Rei está voltando. O Rei está voltando. E Ele vem buscar uma igreja. Ele não vem buscar a placa da igreja. Ele não vem buscar famílias de determinadas assinaturas, não. Ele não vem buscar determinadas nacionalidades, não. Ele vem buscar uma igreja. Você tem noção de quantas igrejas hoje estão prestes a comer do pão e beber do cálice? Muitas. E a Bíblia diz que um dia todos nós nos veremos, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Aplauda o nome do Senhor. João capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, aonde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vende esse perfume por 300 denários e não se dá aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava dela o que nela era lançado. Jesus, entretanto, disse: deixe-a, que ela guarde isso para o dia do meu, para que me embalsamarem. Pois que os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Amém? Pai, diante da Tua presença estamos, e já podemos sentir de maneira sobrenatural a Tua presença nesse lugar. As canções que foram cantadas, entoadas, as orações que foram feitas, me dá até saudade do céu, Senhor. Quisera eu não terminar essa mensagem
e que as trombetas soassem para que nós pudéssemos terminar esse culto diante dos teus olhos. Pois a tua palavra diz, Senhor, que assim como tu és, nós o veremos. Assim como tu és, os nossos olhos hão de te contemplar. Por isso, Espírito Santo, tu tens toda a liberdade nesse lugar. Fala em nós e por nós, para que possamos ser renovados pelo teu Espírito, pela tua presença, e cearmos com alegria diante dos teus olhos, em nome de Jesus, amém. Sente-se, queridos. Mais um mês tem se passado, e Deus nos dá a liberdade de estar na sua casa, para juntos nós comermos do pão e bebermos do cálice. Deus nos dá essa oportunidade, e eu quero louvar a Deus, justificar aqui a ausência do nosso pastor presidente, pastor Lalana, pois tanto ele como o pastor Niltinho, o pastor Sérgio e o pastor Hebron Mussini estão lá na América para a convenção dos nossos pastores filiados à nossa convenção catarinense, que estão locados na América. De 2 em 2 anos é feita uma convenção fraternal entre eles, e eles se reúnem, e está lá também o nosso pastor, como secretário da convenção, participando, por isso não está aqui. E já tivemos pela manhã uma preciosa reunião de obreiros, mas conversava com o pastor Adriel, que sentimos falta de muitos líderes aqui da nossa congregação sede. Hoje pela manhã tivemos uma manhã aqui sobrenatural na presença do Senhor. Deus falou de maneira especial demais conosco aqui, mas sentimos falta de muitos dos nossos líderes aqui da sede. Por isso fica o nosso conselho pastoral aqui a você: não perca as reuniões, venha. Nosso pastor presidente sempre está aqui, ou alguém que ele designa, para trazer uma palavra de bênção ao seu coração, e também para alinhar a unidade da igreja. Nós temos 59 igrejas hoje em Chapecó, e se Deus quiser, a partir do congresso de setembro agora de missões, teremos 60 igrejas, 59 aqui em Chapecó e uma lá em Santa Cruz de la Sierra, onde está o nosso missionário, que teremos uma congregação da Assembleia de Deus 3 Estrelas lá na Bolívia, e isso alegra o nosso coração. Mas esses trabalhos, todos esses trabalhos precisam ser alinhados, e eles são alinhados pela palavra do nosso pastor presidente. Então, sempre no primeiro domingo, com exceção do mês de outubro, por causa das eleições, no mês de outubro a nossa reunião será no segundo domingo do mês, mas sempre nos primeiros domingos, toda a liderança, do departamento infantil à idade de ouro, dos departamentos etários e organizacional da igreja, vocês são convidados, para não dizer convocados, mas convidados para estar conosco na nossa reunião. Amém, queridos? Você está feliz com Jesus? Tem um crente bonito aí do seu lado? Tem uns crentes bonitos que vieram lá de São Miguel do Oeste participar com a gente hoje. Deus abençoe, Fabiano, prazer ter vocês aí com a gente. Que bênção que tem um crente bonito, uma crente bonita aí do teu lado, né, Junei? Isso é bênção de Deus para as nossas vidas. Por que, pastor? O senhor sempre diz isso? Eu sempre digo isso porque, para mim, a ideia é que o crente seja cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o crente que é cheio do Espírito Santo, ele tem um coração alegre. E a Bíblia diz que o coração alegre, né, Júlio? Aformoseia o rosto. Então é impossível que um crente cheio do Espírito Santo, que veio para o culto de ceia, celebrar a morte e a ressurreição de Jesus, é impossível que esse crente seja feio. Ele é lindo demais, porque o brilho do Espírito Santo está sobre a vida dele. Amém? Vocês são uma bênção. Queridos, vamos à palavra do Senhor, para que possamos cear. Aleluia. Então, nosso congresso de missão, de 22 a 27 de setembro, última semana desse mês. Depois a gente dá mais alguns detalhes. João capítulo 12 registra essa história linda por demais. Essa história desse jantar em Betânia, ele também é registrado em Mateus capítulo 26, do verso 6 ao 13, e também em Marcos capítulo 14,
do verso 3 ao 9. Como são 3 evangelistas diferentes escrevendo, é claro que cada um escreveu segundo a sua ótica. Então existem algumas diferenças na visão, no posicionamento. Eu me lembro de um professor, da faculdade, que sempre dizia: Daniel, cuide para não se perder eu sempre dizia, né, no meu ponto de vista. Daí um dia ele disse para mim: Daniel, cuide para não se perder entre um ponto de vista e a vista de um ponto. Porque às vezes a gente acha que está vendo tudo e está vendo só de um ponto, né? Então cada evangelista escreve segundo a sua ótica, segundo a sua experiência pessoal com o próprio Jesus. E tem também, a gente sabe, os objetivos pelos quais os 4 evangelhos foram escritos, para os povos, enfim. Mas para que não perdamos tempo nessa parte, possamos entrar no sermão, algumas diferenças destacadas para esse episódio, esse jantar em Betânia. É Mateus quem diz que esse jantar é na casa de Simão o leproso. Um homem que tem um estigma, um homem que certamente já não é mais leproso, já é curado, porque se ele ainda fosse leproso, os estudiosos da Bíblia aqui sabem que ele não poderia conviver em sociedade. Então jamais ele poderia receber Jesus e sua comitiva em sua casa, se ele ainda fosse leproso. Então ele já é um homem curado, Simão o leproso, mas o povo ainda faz questão de dizer que ele é leproso. Sabe aquela ideia de que Deus perdoa, de que Deus purifica, de que Deus faz o milagre, e Deus já não se lembra mais daquilo que passamos? O problema é que a sociedade não esquece. O problema é que a sociedade, vez por outra, vai ficar lançando em mim e você aquilo pelo qual Deus já transformou a nossa história, aquilo pelo qual Deus já mudou a nossa vida. Então Mateus, quando vai falar, ele fala desse jantar em Betânia, ele faz questão de dizer que o jantar foi na casa de Simão o leproso. Nós não sabemos quem é esse homem, só sabemos que o nome dele é Simão e que outrora ele era leproso. Nós não sabemos se ele é esposo de Marta, se ele é parente de Lázaro, Maria, porque a Bíblia vai dizer aqui em João que Marta estava servindo. Não quer dizer também que necessariamente podia ser na casa dela, mas enfim, Marta, como nós já sabemos, ela é desse hábito, ela é diaconisa, ela é de servir, ela é preocupada com isso. Então João vai dizer que Marta está servindo, e a Bíblia diz que Jesus está ali, e é o dia dos pães asmos, 2 dias antes da Páscoa. São 2 dias antes da Páscoa, onde Jesus está com os seus discípulos, e a Bíblia diz que Maria entra no cenário dessa janta, dessa ceia, com um vaso de alabastro, com um perfume. Os 3 evangelistas vão falar, tanto Mateus como Marcos, como João, os 3 vão dizer que o perfume que ela tinha dentro desse vaso era algo de muito valor. Eu gosto de ler o texto de João justamente porque aqui tem a particularidade de Judas Iscariotes dando valor a esse vaso. Não ao vaso propriamente, mas ao perfume, o unguento que está dentro do vaso. A Bíblia vai mostrar que estando Jesus à mesa, eu não sei se você sabe, provavelmente já ouviu algum pregador falar isso, mas convém lembrar, a mesa em questão aqui, não é essa mesa habitual que nós temos nos nossos dias. Por quê? Porque a mesa que nós temos hoje, a mesa fica nessa altura, nós sentamos e as nossas pernas ficam para debaixo da mesa. A mesa que está falando no texto, ela é diferente. Ela é uma espécie de uma bancada de aproximadamente 40 centímetros de altura, não muito mais do que isso, a qual as pessoas colocavam algumas almofadas ao redor dela, e a pessoa que sentava a essa mesa, ela se declinava nessa almofada, com os seus pés virados para trás, e um dos cotovelos apoiados sobre a mesa, e a outra mão ficava livre para poder servir-se do alimento que estava à mesa.
Então Jesus não está com as pernas dele debaixo da mesa como nós costumamos nos nossos dias a dias. Não, Jesus está com um cotovelo sobre a mesa e com as pernas viradas para trás. E a Bíblia diz que num dado momento da janta, eu não sei se eles estão comendo, se já comeram ou ainda vão comer, mas a Bíblia diz que Maria entra no ambiente com um vaso de alabastro, um vaso que dentro desse vaso tinha um perfume, a essência de um perfume que não somente raro, era também muito caro. E a Bíblia diz que Maria, no texto em que lemos, diz que Maria unge os pés de Jesus. Mas os outros dois evangelistas, tanto Mateus quanto Marcos, vão dizer que Maria derrama sobre a cabeça de Jesus. Em Mateus, o próprio Jesus diz que ela ungiu todo o seu corpo. Eu quero que você imagine a cena comigo. Jesus está debruçado, como eu disse, à mesa, sua cabeça está perto da mesa, as suas pernas, o seu corpo está levemente inclinado e as pernas dobradas para trás. A Bíblia diz que tinha 1 libra, a quantidade de líquido, 1 libra dentro do vaso. 1 litro corresponde a 2,2 libras. Então tinha aqui mais ou menos de 480 a 500 ml de perfume dentro do vaso. E quando Jesus diz em Mateus que ela ungiu o seu corpo, eu quero entender, pastor Jefferson, que ela começa derramando sobre a cabeça de Jesus, e vai se inclinando, e vai trazendo um unguento sobre o corpo, porque 500 ml, pastor, é maior do que isso aqui, quem sabe isso aqui tenha 500 ml aproximadamente, não sei, mas eu imagino que ela começa derramando sobre a cabeça de Jesus, e vai descendo para o seu corpo, e ela se inclina atrás de Jesus. Quando termina de ungir os seus pés, ela já está prostrada nos pés dele, porque João vai dizer que ela enxugava os pés de Jesus com os próprios cabelos. Você consegue imaginar a cena? Amém? Você consegue visualizar a cena? Jesus está à mesa, ela começa ungindo o corpo de Jesus. E daí um dos discípulos, que é João quem o denomina, diz que ele fala: que desperdício, que loucura essa mulher está fazendo. Esse perfume custa uns 300 denários, 300 dias de trabalho, é 1 ano de trabalho. Irmão, vamos considerar isso em salário mínimo brasileiro, no salário mínimo brasileiro? Esse perfume, pastor Misael, custa em torno de 13 mil reais. Vamos nivelar aqui nos 13 mil reais. Salário mínimo, pastor Adriel, hoje está 1.200 e alguma coisinha. Vamos nem considerar o 13º, só o salário mínimo, 12 meses. Perfume, Maiara, custava em torno, eu sei que a Maiara gosta de perfume caro, ela é exigente, tem bom gosto, né, Júlia? Imagine, Júlio, você comprar para a Maiara um perfume de 13 mil reais. Quem usa perfume bom aqui, perfume caro, né? Sabe que não dá para... Devolve aqui meu vaso de alabastro. 14 mil reais. O pastor Adriel disse que não é para mim falar 13. 14 mil reais. Vamos para cima. Podia ser 22 mil reais, mas vamos ficar no 14. Vamos ficar no 14 mil reais. Quem usa um perfume dessa qualidade, não abre a tampa e derrama na cabeça. É uma de um lado e outra de outro. Porque o Júlio vai dizer para a Maiara assim, ó: 14 mil reais, minha filha, tem que durar no mínimo o ano inteiro. O vaso de alabastro, o alabastro, ele é um calcário, uma pedra, calcita.
E geralmente eles eram feitos com lacre. Eles não eram usados para colocar não era um recipiente para colocar qualquer coisa dentro. O alabastro, essa pedra forjada para fazer esse recipiente, ele tinha uma espécie de um lacre. Sabe aquelas injeçõezinhas que a gente tem que quebrar a tampa para tirar o que está dentro da injeção? É mais ou menos como aquilo, só que imagine num tamanho maior. Para poder usar o que está dentro do vaso, não dava para abrir e depois fechar. É Marcos quem diz que ela quebra o vaso e sem medidas, sem dó, mas com um coração grato, ela derrama tudo em Jesus. Oh, meu irmão, eu sei que tem crente que está entendendo aqui, irmão Gilberto. Como é gostoso quando um crente entende que ele tem que derramar tudo. Quando é gostoso quando um crente entende, irmão Carlos, que ele tem que derramar tudo, que ele não pode ter medidas, que ele não pode ficar, não, mas será, vou economizar aqui, não, meu irmão, entregue tudo aos pés do Senhor, derrame tudo na presença do Senhor, derrama tudo diante dEle. E o que tinha dentro, pastor? Puro nardo, uma essência aromática, um perfume que, como eu já disse, além de raro, era caro. Ele vinha da Malásia, era uma planta, o nardo é uma planta, e da raiz dessa planta era extraído esse perfume, essa essência. Era algo importado, não tinha em Jerusalém. E de alguma forma essa mulher tem isso. Só que quem é essa mulher? Essa mulher é irmã de Lázaro. Eu gosto de Marcos porque eu gosto da leitura de João, porque é João quem dá nome a ela. Os outros dois evangelistas dizem que uma mulher, mas aqui João diz Maria, irmã de Lázaro. Sabe por que ela está fazendo isso, irmãos? Porque há menos de uma semana atrás Jesus ressuscitou o irmão dela. Você só vai ver 3 referências a Maria no Novo Testamento. Só existe 3 referências a essa mulher no Novo Testamento. A primeira, Lucas capítulo 10. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando e ela estava aos pés de Jesus. E a Marta vem e diz: Jesus, eu estou servindo a casa sozinha, e a minha irmã está aí prostrada no teu pé, pede para ela, para que ela me ajude. E Jesus diz: Marta, Marta, você está atarefada com muitas coisas, a Maria escolheu a melhor parte, e dela isso não será tirado. A primeira referência que é feita a essa mulher na Bíblia, ela está onde, igreja? Ela está nos pés de Jesus, aprendendo com Jesus. Quer aprender? Quer crescer? Quer ser edificado? Corre para os pés de Jesus. Corre para os pés de Jesus. A segunda referência que é feita ao nome de Maria está em João capítulo 11. Quando Jesus demora 4 dias para vir atendê-los por causa de Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro está enfermo, à beira da morte, e Marta e Maria mandam um mensageiro a Jesus, dizendo: vão a Jesus, e digam para ele que o homem a quem ele ama, está enfermo. O mensageiro leva aproximadamente 1 dia para chegar onde Jesus está. Ele entrega a mensagem para Jesus, e Jesus diz: não se preocupa, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. A Bíblia diz que o mensageiro volta com a mensagem, mais 1 dia, já é o 2º dia. E daí a Bíblia vai dizer que Jesus demora mais 1 dia e vai no 4º. Então, se Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias, Lázaro morreu assim que o mensageiro saiu.
Mas Jesus, sabendo que ele estava morto, dizia: Lázaro não vai morrer, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Peraí, não glorifica ainda, peraí, não glorifica ainda, porque ele morre e é sepultado. E quando ele vem, daí Jesus vem e chega, e daí nós temos a segunda citação do nome de Maria. Na primeira citação ela está aos pés de Jesus, aprendendo. E agora ela vai para os pés de Jesus, chorando. Quem está entendendo? Ela vai para os pés de Jesus, irmã Ivânia, pedir consolo. Ela vai para os pés de Jesus pedir consolo. Quer consolo para a tua vida? Quer que as tuas lágrimas surjam efeito e haja consolo no teu coração? Chora aos pés do Senhor. Vamos aprender com essa mulher. Chore aos pés do Senhor. A primeira menção do nome Maria, ela está aos pés de Jesus aprendendo. A segunda menção do nome dela no Novo Testamento, ela está aos pés de Jesus chorando. E Jesus diz para ela: crê somente, Lázaro não está morto, ele está dormindo. Ele vai ser ressuscitado. E ela diz: sim, Senhor, eu sei. No arrebatamento da igreja, eu estou parafraseando, mas não, Jesus vai até o túmulo e diz: me mostra onde está o túmulo. Maria tem que levantar dos pés dele e mostrar onde está o túmulo. E Jesus chega na porta do túmulo e diz: removam a pedra. E com uma só palavra, ele dá um grito: Lázaro, sai para fora. Dó para mim, Oséias. Jesus com uma só palavra. E por que Jesus precisa ficar 4 dias? Você já deve ter escutado isso. Entre os ensinadores, entre os mestres fariseus e saduceus, dizia que se até o 3º dia podia ser ressuscitado um homem. Eliseu ressuscitou a filha da mulher. Jesus ressuscitou a filha da viúva de Naim. Houve outros episódios na Bíblia que até o 3º dia foi ressuscitado. Então eles diziam pela Torá, pelo conhecimento da Bíblia, do Talmud, que até o 3º dia um homem, por um grande homem de Deus, por um grande profeta de Deus, poderia ser ressuscitado. Mas a partir do 4º dia, somente Deus em pessoa podia ressuscitar. E por isso, pastor Jefferson, por isso, pastor Altamir, Jesus espera 4 dias e ele vem e transforma aquilo que não poderia ser mais transformado. Você entendeu? Como é que é, Alex? Como é que diz lá? Se não der glória eu vou embora? Como é que é? Você entendeu? Jesus vem para transformar aquilo que não podia mais ser transformado. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus, sou um milagre. E daí nós vamos ter a terceira citação do nome de Maria. Ela está nesse jantar em Betânia. Ela está aos pés de Jesus de novo. Na primeira citação ela está aprendendo. Na segunda citação ela está chorando. E agora ela está adorando. Agora ela está adorando. Ela está adorando. Ela pega o que ela tem de melhor. Ela pega o que ela tem de mais precioso. Ela pega a melhor oferta, a melhor honraria que ela tem guardada. E ela vai, Marcos, aos pés do Senhor adorar. Ela vai aos pés do Senhor adorar. Que casa é essa? Que ambiente é esse, pastor Adriel? O capítulo 11 de João vai terminar dizendo, irmã Lore, que Jesus precisou ficar uns dias escondido, porque eles estavam procurando como matar Jesus. E tem mais para frente a gente vai ver que eles queriam matar Jesus e matar Lázaro também.
Porque através da ressurreição de Lázaro, muitos, Raquel, passaram a acreditar em Jesus que ainda não acreditavam. Então eles querem matar Jesus e querem matar Lázaro também. Nessa ceia tem um ladrão, um pseudo preocupado com os pobres. Nós podíamos vender esse perfume e alimentar os pobres. Para com isso, o próprio Jesus disse que ele era ladrão. As pessoas estão ali, irmão Dalton, com uma expectativa. Quem sabe alguns, eu quero acreditar, porque Jesus um pouco antes, Lucas vai dizer, pastor Thomas, que Jesus manda comprar 2 espadas. Então pelo menos 2 discípulos, Pedro e mais um, Fabiano, estão com uma espada na cinta. Só que tem outros também com espada, ou com faca, ou com daga ali, porque eles queriam matar Jesus. E eles combinaram, você pode ler no capítulo 11 de João, eles combinaram que tinha que ser ou antes ou depois da festa. Você já entrou num lugar, preste atenção, já estou caminhando para o fim. Você já entrou num lugar que o ambiente é pesado? Você já entrou num lugar que você se arrepia dos pés à cabeça, Suzana, e diz assim: tem alguma coisa errada aqui. Principalmente as mulheres têm muito desse sentido, né? Dessa sensibilidade, era a palavra que eu estava procurando. Tem alguma coisa errada aqui, Gilberto, tem alguma coisa errada aqui. O crente que é crente, irmão, ele está conectado com o Senhor. O crente que é crente, ele está ligado com o Senhor. Então se ele chega num lugar onde o que está imperando é o reino das trevas, você já teve essa experiência? Estou falando alguma novidade aqui? Não. Você já sentiu isso? Obreiros, pastores, homens e mulheres de Deus. Às vezes você vai cantar, parece que não flui. Às vezes você vai pregar. Quantos pregadores temos aqui? Às vezes você vai pregar, meu irmão, parece que você leva uma surra. Pesado, pastor Adriel. Não vai. Eu estou falando isso para você imaginar o ambiente desse jantar em Betânia. Conspiração de morte, ladrão, contrariedade, expectativa. O ambiente está carregado. Mas chega uma mulher e ela vai mudar o ambiente. Porque o verso, Cade, de número 3 de João 12 termina dizendo: e encheu-se toda a casa com o perfume do nardo. Você está entendendo? Você está entendendo? Quem está entendendo? O ambiente de uma eclesia é pesado, é de arrepiar. Não, tem alguma coisa errada aqui. Imagine Jesus nesse ambiente. Um ambiente de dor, de peso, de luta espiritual, de batalha espiritual, de contrariedade. Mas aquela mulher, ela é tocada por Deus para mudar aquele ambiente. Porque quando ela faz um gesto de adoração, a Bíblia diz, você leu comigo, está na tela, que quando ela derrama o perfume, ungindo Jesus, todo aquele ambiente é tomado por um perfume. Que perfume é esse, pastor Daniel? 2 Coríntios, capítulo de número 2, verso 14. Graças, porém, 2 Coríntios 2 e 14. Graças, porém, a Deus,
que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo. Sabe o que está dizendo aqui? Sabe, pastor Renato, o que está dizendo aqui? O ambiente pode estar pesado, o clima pode estar ruim, a contrariedade pode ser grande, Júnior, mas quando chega um crente que exala o bom perfume de Cristo, o ambiente tem que mudar, o ambiente tem que mudar, o ambiente tem que mudar. É por isso que você trabalha naquela repartição, é por isso que você mora na casa que mora, é por isso que você conversa com as pessoas que conversa, porque eu e você somos o bom perfume de Cristo. E é tão interessante porque Paulo diz aqui: graças, porém, a Deus, no versículo 14, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sabe por quê? Contexto histórico. Os soldados romanos, quando vinham de uma batalha, era armado um arco do triunfo. E nesse arco, você já deve ter visto nos filmes épicos, e nesse arco do triunfo, concentrava-se o povo, e o povo ficava com alguns aromas, com alguns raminhos de oliveira, e eles mergulhavam naquele aroma e jogavam no povo, jogava no povo, jogava no povo. Só que ali, por que Paulo vai dizer aqui, ó? Para com que este cheiro de morte para morte, para aqueles que aroma de vida para vida. Quem porém é suficiente para essas coisas? Por que de morte para morte, de vida para vida? Porque todos que passavam naquele triunfo, nem todos eram vencedores. Vinham alguns que eram os escravos, que foram captados na guerra, que sobraram na guerra e agora estão acorrentados, entrando pelo arco do triunfo. Mas o mesmo povo que está jogando perfume nos vencedores, está jogando perfume naqueles que vão morrer. O que quer dizer isso, pastor Daniel? Que simbolismo é esse? Que significado é esse, pastor Altamir? Ei, quer morramos, quer vivamos, vivamos para o Senhor. Nós somos o perfume de Cristo. Nós estamos aqui para abençoar essa terra.